Então vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Boa noite, Laís. Laís ou Thaís? Laís, certo? Boa noite. Não? Meu nome. Você mesmo, você esqueci seu nome. Hein? Flávia, boa noite, Flávia. A Laís ficava aqui, né? Devia ser mais fácil lembrar o nome das meninas que dos meninos. Mas tudo bem. Mas eu lembro do Matheus, Vitor lá, bom, Alexandre. Eu vou lembrando, vamos lá. Pessoal, na aula passada, a gente começou a programar em Assembly. Eu deixei um dever de casa para vocês, lembram disso? Fizeram? Vai fazer agora? Não, não vai fazer agora. Quinta-feira o Rogério vai completar ele com vocês. A gente vai fazer algumas coisas aqui hoje e o Rogério vai completar com vocês na quinta-feira. A intenção, por mais simples que pareça, você montar essas estruturas básicas em Assembly. Código em Assembly é assim, você sabe fazer um pedaço, você sabe fazer mais um pedaço, bota os dois pedaços juntos e tudo funciona. Como qualquer linguagem de programação que você está esperando, exceto uma ou outra. Não é assim. Mas, o que nós vamos fazer hoje? A gente vai completar um pouco mais do conjunto de instruções do processador, certo? E a gente vai olhar um pouco dessas estruturas mais elaboradas. Além disso, nós vamos falar um pouquinho mais das convenções. Lembra que eu falei para vocês que a gente tinha convenções de uso dos processadores? Você tem que seguir a convenção, aquela coisa de dirigir pelo lado direito da rua é uma convenção, certo? Então, a gente vai começar a falar um pouco mais sobre as convenções do Linux. Por que elas são importantes? Por que nós vamos usar essa convenção? Simplesmente porque o seu programa em Assembly do Linux não vai funcionar sozinho, certo? Então, quando eu falar para você, quando eu pedir para você escrever um código, quando você quiser escrever um código com Assembly de qualquer arquitetura, certo? Você tem que saber as convenções dessa linguagem. Porque você certamente não vai projetar um sistema operacional, um bootloader, um sistema operacional, um compilador e tudo mais sem ter nenhuma dessas convenções. Porque um desses pedaços de código não fala com o outro. E mais, se você decidisse implementar toda a pilha de software, ainda assim você teria que definir uma convenção. Você teria a flexibilidade de escolher uma convenção qualquer, mas você teria que defini-la e segui-la. Então, para qualquer pilha de software, você precisa ter convenções. Ok? Bom, a gente falou na aula passada sobre o if. Lembra disso? Então, se a gente quiser um código com essa cara aqui, olha, certo? A ideia geral de igualdade que a gente vai fazer é comparar, nesse caso, certo? Nós temos o S3 e o S4. Então, nós temos esse cara aqui e esse cara aqui. E é muito comum a gente colocar o salto do if como o salto que vai para o else. Então, essa condição está negada, certo? Então, você tem o negativo da condição. Enquanto lá em cima tem uma igualdade, aqui salta se não for igual. Porque, no fundo, quando você está no início do if, você salta para o else. Você vai saltar, você vai deixar de fazer se isso não acontecer, certo? Ok? E a gente vai trabalhar com labels, certo? Nós vamos ter labels no nosso código. Tanto do else quanto do exit. A ideia de ter esses labels aqui é deixar o montador resolver o problema para a gente. Então, nós esperamos que o montador resolva esses labels para a gente. Tudo bem? Ok com if para vocês? Tudo bem? Foi ou não foi? Foi? Ficou na dúvida? O jump é um J? É economia de letras. Podia ser jump, assim, mas é um J. Para facilitar lembrar, a instrução do tipo J também. Só tem ela. Então, só para ligar uma coisa já falou. Certo? A gente tem outros jumps, mas aí a gente vai falar daqui a pouco. Tem JR, JL, tem outros. Mas esse jump aqui é o jump que você dá só o endereço e ele vai para ele. Ok? Bom. Laços. Bom, laços eu vou pular porque vocês vão fazer o laço, já fizeram para casa. Então vai ficar para quinta-feira. Vocês vão implementar os laços de vocês. E tem que lembrar que laço ali tinha loop, tinha vetor para você fazer a conta do vetor também. A gente já tinha feito algo nessa direção com fora, então não é tão crítico não. Agora um pouquinho do que vocês, de uma matéria, tem uma questão bem interessante quando você está estudando arquitetura. O limiar entre a arquitetura e a primeira camada de software é meio nebuloso. Em certos momentos em arquitetura você começa a ver coisas que já representam camadas de software, e em certos momentos nesse projeto de software você desce e vê algumas coisas de arquitetura. Esse aqui é um dos pontos. Blocos básicos. Um bloco básico é uma representação muito usada dentro de compiladores.
Então, o que é um bloco básico e por que a gente vai ver aqui? A ideia geral de um bloco básico é você pensar no seguinte: você tem uma sequência de instruções onde, se você executar a primeira instrução, você vai executar até a última delas. Basicamente, é uma sequência de instruções que não tem instrução de salto ali dentro e nem instrução de salto lá para dentro. Ok? Então, o que é proibido no bloco básico? Se você tiver uma sequência de instruções aqui, você não tem ninguém que salta para cá e ninguém que salta daqui para fora. Certo? Os vermelhos você não tem. O que você pode ter é um salto para cá e um salto aqui. Então, os vermelhos nós não podemos ter. Isso aqui a gente chama de bloco. Tem umas coisas interessantes mais para frente no código, se você olhar em termos de implementações mais para frente. Mas um número bem interessante para vocês lembrarem sobre o MIPS é que, em média, um bloco básico de MIPS tem 5 a 6 instruções. Ok? Tudo bem? Isso quer dizer o quê? Qual a porcentagem esperada de instruções de saltos no MIPS? Oi? 20 o quê? Não. Instruções de salto. Não instruções que você vai estudar no MIPS. Qual a porcentagem de instruções de salto esperadas no programa em MIPS? Qual o tamanho de um bloco básico? 5 a 6. O bloco básico só pode terminar com uma instrução de salto. Ele não pode ter nenhuma instrução no meio dela. Certo? Então, qual a sua expectativa em termos de instruções de salto no MIPS? Uma a cada... Oi? Uma a cada 5 ou 6. O tamanho dele, a instrução de salto conta, certo? Então, uma a cada 5 ou 6 instruções do seu MIPS vai ser uma instrução de salto. Por que isso é relevante? Parece que não, né? Guarda esse número. Esse número vai ser extremamente importante quando a gente estiver projetando pipelines mais para frente, capítulo 4. Certo? A gente vai voltar nisso aqui. Então, o conceito bem interessante, por que o bloco básico é desse tamanho? Porque o seu código tem essa cara. Seu código, quando convertido em assembly, vai ter uma cara dessa. Ok? Então, essa não é porque você projetou a arquitetura para ter esses blocos básicos desse tamanho. E sim pelo fato de que a arquitetura tem blocos básicos desse tamanho, porque os programas compilados para ela e a densidade de instruções que ela trabalha vão levar a esse número, 5 a 6. Ok? Para facilitar nossas contas, vamos falar uma em cada 5. Ok? Aí dá 20%, fica muito mais fácil fazer conta do que uma em cada 18 pontos, sei lá o que. Ok? 16. Bom, então vamos lá. Então, um bloco básico, certo? É uma sequência de instruções que não tem instrução de salto no meio e não é alvo do branch. Ok? E uma característica bem interessante sobre esse bloco básico, certo? É que tipicamente os compiladores usam blocos básicos para otimização. Então eles fazem otimizações dentro do bloco básico. Ok? Você corta, você trabalha bastante dentro desse bloco básico. Então seria interessante que eles crescessem. Certo? Esse é um conceito fortemente utilizado em compiladores. Certo? E outra coisa muito interessante é que um processador consegue acelerar a execução dentro de blocos básicos. Porque é o seguinte, se você executou a primeira instrução, você sabe que você vai executar a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Então você pode tentar, mais para frente, rodar instruções em paralelo, desde que esteja dentro desse limite. Fora disso, você já tem que prestar atenção em outras coisas. Então o bloco básico é um conceito interessante para a gente aqui nesse momento. A gente já tinha falado sobre o SLT, lembra disso? E nós temos, na verdade, duas variações do SLT. O SLT convencional e o SLT-I. Como eu tinha falado para vocês, as instruções que tem I significam que tem imediato lá na frente. Certo? Tem uma constante aqui na frente. Qual o tamanho dessa constante? Quantos bits? Não vale falar 32, né? Porque esse caso não cabe em 32 aqui. Então nós temos uma constante de 16 bits. E essa constante está sinalizada. Isso quer dizer que ela vai de 32.000, menos 32.767 até menos 32.768 até 32.767. Certo? Intervalo sinalizado aqui. Certo? Ok? Bom. A gente falou que a gente não tinha essas instruções, então a gente não tem operadores de comparação. A ideia geral é usar o SLT e usar as instruções de branch de comparação. E aí, a gente chega a pensar em termos de chamada de funções e chamada de procedimentos. O que a gente está montando agora? Nós estamos começando a trabalhar com as conversões do MIPS, igual eu tinha falado para vocês.
E a primeira convenção que a gente vai começar a falar é como é que você chama uma função. Você consegue fazer um programa que não tenha nenhuma função? Vamos pensar em C. Você consegue fazer um programa que não tenha nenhuma função? Vamos lá, quem consegue? Levanta a mão. 50% de chance. Ou sim ou não? Vamos lá. Certo? E quem não consegue? Levanta a mão. Oi? Não, operadores não. Certo? Então quem consegue, falou aqui, levantou a mão, não contei direito, vamos de novo, vamos tentar de novo. Você consegue ou não consegue? Esqueci o seu nome. É, mas eu acho que você acha que não. Você do lado dele, seu nome? Celso, você consegue ou não consegue? Acha que não. Quem consegue aqui? Seu nome? Rodrigo, você consegue ou não? Você acha que não? Alguém consegue? Vamos levantar a mão. Só porque tem 3 que falaram que não consegue, ninguém vai levantar a mão falando que consegue. Agora já entendeu? Vamos lá, alguém levantou a mão? Hein? Em C, por exemplo. Você acha que sim? Por que você acha que sim? Todo programa em C não começa com uma função chamada main? Certo? Ok? Então, na realidade, assim, você pode não colocar nenhuma além da main, mas a main tem que existir. A main tem que existir. Certo? Mas isso é um pouco de brincadeira e um pouco de testar alguns limites de vocês. Supondo, então, se a gente estiver pensando, ok, tirando a main, você precisa de mais alguma outra função? Vamos lá. Depende é sempre uma boa resposta, mas hoje a gente vai tentar decidir. O pessoal do lado de cá que está quieto com computadores, parece que vocês estão gostando bastante disso aí, né? Certo? Teve uma vez que estava tendo um jogo do Brasil, eu joguei uma praga no pessoal, não era jogo do Brasil, tinha alguns fotos deles, eu joguei uma praga neles e o time deles perdeu. Então, acho que é uma coisa que vocês não deviam. Toma cuidado. Vocês estão anotando aí? Não, então, e aí, o que você acha? Se você pensar na função do bem, a função bem já comprou. A próxima, precisa de mais alguma outra função ou não? A próxima, não precisa de mais nenhuma ou você não consegue? Dá para fazer mais sem nenhuma. Bom, então é o seguinte: você tirar a main, aparentemente no seu arquivo .c não vai ter mais nenhuma outra função. Certo? Infelizmente, seu programa .c não funciona sozinho. Se você tentar compilar esse cara, você já tentou? Oi? Vai ter as bibliotecas dele. Isso. Você consegue amarrar e tirar um monte de biblioteca. Mas é altamente provável que seu programa vai chamar pelo menos mais uma ou duas outras. Existe uma função chamada start, que ela é chamada antes da main, certo? E provavelmente ele vai chamar exit também, logo depois da main. Mesmo que você não chame o exit, é altamente provável que ele chame. Então, você vai acabar gastando mais uma ou outra. Isso tudo é forma como você organiza um computador. E aí, por um computador, a gente está falando que você tem toda a arquitetura de hardware, todo o projeto de hardware, você tem um sistema operacional em cima disso, e você tem convenções para poder chamar coisas para cima daquilo. Certo? Então, o que acontece é que se você compilar um programa seu, experimenta compilar um main que só faz, só faz uma soma, só retorna 0. Esse cara vai ter um código razoavelmente grande para vocês. Para quem tem curiosidade, no Linux nós temos um programa chamado objdump. Esse cara aqui, uma das funcionalidades dele, um dos parâmetros dele, é dar o desassembly do seu código. Não que você tenha que entender o assembly inteiro, mas só para ter uma noção de tamanho, uma sugestão para vocês, quando chegar no computador da próxima vez, compila um programa qualquer, por menor que seja, certo? E dá um objdump nele. Certo? Com a opção "-d", por exemplo, que vai fazer o desassembly, e aí você pega esse cara aqui e vê quantas linhas do seu código foi convertido em assembly. E tenta descobrir de onde veio alguma dessas linhas. Você vai notar que não tem quase nada no seu código. Ok? Então, um programa vazio já gasta bastante espaço. Ok? Além disso, tem outras coisas interessantes, mas a gente vai, por enquanto, andar nessa direção. Primeira coisa, se você quer chamar uma função, então, essa é a primeira convenção. Vamos chamar uma função. Toda vez que você vai chamar uma função, você precisa passar parâmetros, certo? Então você coloca, no caso do MIPS, para quem viu outras arquiteturas, era comum às vezes você passar parâmetros pela pilha ou qualquer outro lugar. No MIPS a gente passa parâmetros por registradores, a maior parte do tempo, ok? Então, a gente vai colocar os parâmetros em registradores, certo? Na hora que você passa o parâmetro para os registradores,
você salta para essa função. Então esse cara aqui, certo? Significa saltar para a função. Obviamente, na hora que você vai saltar para essa função, muitas das vezes sua função tem variáveis locais, você precisa de espaço para ela, então você pega o espaço para ela. O terceiro passo é pegar espaço para ela. Para que essa função pode precisar de espaço? Vocês conseguem lembrar? Que tipo de espaço que a sua função pode precisar? Não, mas fib e lib é do seu programa, a sua função não precisa mais. Certo? Por que você precisaria de espaço aqui? Variáveis locais. Variáveis locais. Então, quando você declara aquelas variáveis locais suas, lembra que a gente convencionou no MIPS? As variáveis do tipo inteiro, variáveis pequenas, vão para registradores. Então, se você só tiver variáveis inteiras, você não vai ter que pegar armazenamento para sua função. Mas se você declarar, por exemplo, uma string, você vai ter que colocar essa string na pilha. Então, essa string vai para a pilha. Ok? Tudo bem? Aí, obviamente, tem a parte que a gente está interessado. No fundo, tudo que a gente fez era para poder rodar esse pedaço, né? Ok? E aí, na hora de retornar, na hora de encerrar o trabalho, quer dizer, você tem todo o código da sua função, desse item 4. Tudo que você queria executar está aqui no item 4. Depois você vem e coloca os registradores, o resultado nos registradores. O que significa isso? O MIPS tem registradores de retorno. Então você coloca o valor nele e esse valor está convencionado que vai estar nele. Logo, quando você terminar a sua função, quando você retornar para quem te chamou, o valor já está no lugar correto. Ok? Então, olha quantas convenções nós temos. Número 1, coloca os parâmetros em registradores. Quais? Imagina, você não sabe, você tem 32. Como é que você vai descobrir em qual registrador que botaram o parâmetro para você? Você não convencionar. Certo? Ok? Transferiu o controle, tudo bem. Você sabe o endereço da função, salta para lá. Ah, pega espaço de armazenamento para ela. A gente já sabe que é para pegar espaço na pilha, mas o que significa pilha para essa arquitetura? Certo? Onde é que está a pilha? Que registrador está apontando para a pilha? Isso tudo vem de convenção. Ok? Então, mais convenção. Rodar o código do procedimento, aí tudo bem. Colocar o resultado no registrador de retorno. Novamente, mais uma convenção. Qual registrador? Ok? E retornar para o lugar de retorno. Também tem uma convenção aí que é como você guardou o endereço dele. Então, esses amarelos aqui, a gente tem sempre algum tipo de convenção relacionada. Então, vamos começar a falar sobre as convenções de registradores. Ok? Essas são as primeiras que a gente vai trabalhar aqui. Depois vocês vão fazer uma atividade para tentar ligar essas coisas. Primeira coisa importante. Registradores. Você viu que a gente falou dos registradores S e dos T's. A gente tem 10 T's, 8 S. Então 18. Ainda sobram registradores, certo? A gente precisa gastar quantos? 32. Então nós não chegamos nos 32 ainda. Vamos trabalhar com os outros aqui. Ok? Então nós temos registradores A0 até A3. Certo? A0 até A3 vão ter os parâmetros de uma função. Algum problema com isso? Se a sua função só tiver um parâmetro, onde é que você vai colocar? No A0. E se essa sua função só tem um parâmetro, chama a outra que só tem um parâmetro, onde é que você vai colocar o resultado? O parâmetro. No A0. E se essa função que só tem um parâmetro, chama a outra que só tem um parâmetro, onde é que você vai colocar? No A0. E se eu ficar fazendo isso a noite inteira, qual vai ser a resposta de vocês? No A0. Por que eu estou falando isso? Porque você tem que saber, você chama uma função, você cria uma função, ok? Vamos pensar aqui, vamos criar uma função nossa. Uma função bem conhecida de vocês. Conhece essa função? Hein? Printf imprime uma string C. Quantos parâmetros ela tem? Nesse exemplo meu. Um parâmetro. E printf foi escrito só para ter um parâmetro? Você não sabe quantos parâmetros, né? Então, a intuição de vocês tem que caminhar na seguinte direção. Olha bem, eu posso fazer uma função e a função pode receber um número variável de parâmetros. Se ela pode receber um número variável de parâmetros, eu tenho que ter a convenção de onde está o primeiro, sempre, onde vai estar o segundo, sempre, onde vai estar o terceiro, sempre, e assim sucessivamente. Ok? Então, o primeiro parâmetro está sempre no A0. Não é porque você, em certos momentos, decidiu tentar otimizar o seu código, e aí uma função chama com A0, outra chama com A1, que você está seguindo a convenção. Acabou a convenção. Ok? Então, o A0 é o primeiro parâmetro, A1, A2, A3. Onde é que fica o quinto parâmetro? A partir do quinto parâmetro, você vai ter que colocar na pilha.
no fundo tem alguns outros parâmetros que você também vai ter que colocar na pilha. Então você tem que colocar esses caras na pilha. E a função já sabe que tem parâmetros na pilha. Por que que ela sabe? Simplesmente porque ela espera 5 parâmetros, de alguma forma. No fundo tem uma pergunta bem interessante para vocês. Como que o printf sabe quantos parâmetros ele vai receber? Então, se você pensar no código em C, você vai saber. C permite que você coloque a quantidade que você quiser de parâmetros. Como é que a gente faz isso? A priori, printf é fácil. Você varre a string e descobre. Tudo bem. Mas e outras funções? E outras funções? Como é que você descobre? Primeiro, tem que ter algum tipo de forma de você descobrir. Você tem que ter noção disso. Printf, por exemplo, tem uma string aqui, que a string vai indicar o número de porcentagens que tem nela, o número de parâmetros que você vai ter na frente. Okay? Isso já dá uma ajuda boa. Se não tiver uma string, se tiver alguma outra coisa, você tem que conseguir deduzir de um certo número de parâmetros que tem mais parâmetros pela frente. Certo? E aí você vai trabalhar com isso. A gente vai falar daqui a pouco, isso aí tem uma convenção da forma de armazenamento dos parâmetros na pilha. O parâmetro mais perto do topo da pilha, no caso do C, é o primeiro parâmetro. Certo? Se você pensar assim, você está empilhando os parâmetros de trás para frente, na verdade. Se você tem 3 parâmetros, x, y, z, intuitivamente você pensaria, vou botar o primeiro parâmetro na pilha, depois eu boto o segundo, depois o terceiro. Se você fizer isso, a única coisa que o seu código sabe é que existe um parâmetro no topo da pilha. Ele vai pegar o último. E o último não te dá informação. Então, o que você faz é que você coloca o z no topo, depois o y, depois o x. Opa, desculpa. Ele coloca o z primeiro na pilha. Acabei desenhando ao contrário. Ele coloca o z primeiro na pilha. Então, o z vai para baixo da pilha. Depois ele coloca o y. E aí ele coloca o x. Ao colocar o primeiro parâmetro no topo da pilha, você sabe onde é o topo da pilha e você consegue ler esse parâmetro. E ele deveria ser suficiente para você deduzir se tem mais. Ou você já pode esperar que tenha que existir 2 parâmetros. Lembra que a gente pode ter, além do printf, o fprintf. O fprintf precisa de 2 parâmetros. Então ele lê os 2 primeiros e com isso ele deduz o resto. Ok? Tudo bem? Então com isso você consegue deduzir. Novamente, mais uma convenção. Observa que uma coisa que parecia razoavelmente simples, que ordem que eu empilho os parâmetros, se você botar numa ordem, você consegue fazer número variável de parâmetros, se você colocar em outra, você não consegue. Tem linguagens que usam cada uma dessas formas. Ok? Então, você tem linguagens com cada uma dessas formas. Bom, próximo aqui, nós temos outro registrador para a gente olhar. Nós temos registradores V0 e V1, que tem os valores de retorno. E aí é uma coisa interessante, né? Quantas funções vocês já fizeram que tem 2 valores de retorno? Mas em Assembly vocês vão fazer, só para poder exercitar. Porque provavelmente vocês nunca fizeram e não vão fazer isso no futuro. Mas dá para fazer em Assembly do MIPS, então nós vamos trabalhar com 2 valores de retorno. No fundo, você consegue, às vezes, pegar valores maiores e guardar em 2 registradores. Mas, em linhas gerais, você não tem isso. Certo? Aí depois nós temos os temporários e temos os S. A gente vai falar sobre eles daqui a pouco. Certo? A ideia dos temporários é que a função que você chamou pode escrever em todos os temporários. Ela pode sujar todos os seus temporários. Certo? E a função dos S é o seguinte. Para você usar qualquer S, você deve salvar o S primeiro. Certo? Em compensação, se você chamar uma função, essa função garantidamente vai ter o S correto, vai manter o S para você. Além disso, vocês já ouviram falar dessas outras funções quando vocês programaram em Assembly? GP, SP, FP e RA? Na verdade, o RA provavelmente não. E os outros 3? GP, vocês já ouviram falar? Não? GP é o que eles chamam de Global Pointer. Ele aponta para uma área de dados global do seu programa. Como assim? Quando você escreve uma string, ou quer fazer um programa chamado Hello World, que vai imprimir um Hello World, vai imprimir uma string, essa string tem que ser guardada na memória. Certo? Então, tipicamente, você bota o GP apontando para uma região de memória e bota todas as suas constantes lá. Okay? Então, quando você quiser acessar essas constantes, você acessa com o GP. Okay? Que é só pegar o GP e está indexado. Só relembrando aqui, para ficar um pouquinho mais claro, certo? Você tem a instrução de load, né? Ok?
A instrução de load vai ter um registrador destino, e depois, em algum lugar aqui, ela vai ter um outro registrador, que é onde você coloca o GP. Então, as suas constantes, se você tiver uma quantidade não muito grande de constantes, vamos supor que ela seja a sua milésima constante, ou melhor, constante número 250 de 4 bytes, você coloca isso aqui. O seu compilador organizou as constantes em memória, então ele sabe onde vai ficar cada uma delas, e ao saber onde vai ficar cada uma delas, ele coloca uma instrução como essa. Load 1000 GP. Porque ele sabe que vai ficar apontado pelo GP, e essa é a constante da posição 1000. Pode ser um string, pode ser qualquer coisa, mas ele já sabe isso. Então esses números ficam mais fáceis para ele. Na hora de carregar alguma string, você carrega da área de constantes que está apontada pelo GP. Aí uma outra coisa interessante, nós temos o SP, certo? O SP é o ponteiro de pilha. Qual outro processador que vocês aprenderam? Assembly? ARM, mais algum? Quem está? AVR, mais algum outro? Faísca, mais algum? Mais algum? Não? Vocês tinham um ponteiro de pilha explícito em algum deles? Certo? O que significa o ponteiro de pilha ser explícito? Significa que você não tem, para quem está acostumado com o x86, acho que não é o caso de vocês, você não tem uma instrução de colocar alguém na pilha ou uma instrução de tirar alguém da pilha. O que você tem é uma instrução que guarda na memória e uma instrução que lê da memória. Atualizar o ponteiro da pilha, você usa as instruções normais de atualizar qualquer registrador. Você quer incrementar o ponteiro de pilha, soma 4 nele. Diga-te. A gente não vai ter. O MIPS não tem instrução push pop. Simplesmente você copia para lá e traz de lá. Você não precisa se preocupar com elas. Além disso, nós temos um outro cara aqui, que é o frame pointer. Esse é o registrador, acho que menos usado da história. Certo? Okay? Tanto que tem uma otimização do GCC chamada "-f omit frame pointer, omit FP, que fala para ele não usar o frame pointer como frame pointer e usar o frame pointer como registrador de uso geral, em várias arquiteturas. Qual a ideia do frame pointer? A ideia é a seguinte: toda vez que você entra numa função, o que a gente acabou de falar aqui? Você vai entrar numa função e você vai ter que pegar armazenamento para ela, certo? De onde você vai tirar o armazenamento dela? Da pilha. Então você vai mover o ponteiro de pilha, não vai? Para cima ou para baixo? Não vai mover o ponteiro de pilha? Então, o ponteiro de pilha aponta para a ponta da pilha. Okay? Ele indica o fim da pilha. O frame pointer indica o início da pilha na chamada dessa função. A ideia é que você tenha um ponteiro em cada lugar. Okay? Um no início e um no final. A vantagem de você ter o ponteiro para o início é que seria mais fácil você pegar seus parâmetros. Você precisa pegar os parâmetros de uma função, então seria mais fácil ter o ponteiro no início. A praticidade disso é um pouco questionável, porque você normalmente sabe quantos dados você vai colocar na pilha. Então, se você quer o primeiro parâmetro que nós colocamos 100 dados no meio do caminho, significa que você quer pegar o endereço 101, 102, 103, 104. Entendeu? Então, você vai conseguir fazer a conta em cima dos dados que você vai colocar na pilha. O frame pointer é muito interessante se você está programando em assembly. Mas com um compilador, ele sabe fazer a conta, somar, subtrair e fazer o ajuste necessário. Então, é muito pouco usado o frame pointer em código geral. No fundo, a convenção é que ele seja usado, mas você pode mandar matá-lo e usá-lo como registrador genérico. E aqui, nosso último registrador desse momento é o RA. O RA ele tem uma função bem interessante. Toda vez que você chama uma função, toda vez que você chama um procedimento, você faz uma chamada a procedimento, o endereço de retorno é escrito automaticamente no RA para você. Ok? Então, se você tem a função main sua, e ela vai chamar o printf, quando ele entrar no printf, o endereço de retorno do o endereço para onde o printf tem que voltar está no registrador RA para você. Você vai usar uma instrução que vai fazer isso. Certo? Então agora, se você pensar o seguinte, você criou uma função A, e essa função chama a função B, na hora que você entrou na B, o endereço de retorno que ela deve retornar está lá dentro, certo? Do RA. Se a B decidir chamar a C, o que vai acontecer? Ele vai escrever no RA de novo. E você não quer que isso aconteça. Não é verdade? O que você tem que fazer é pegar o RA e copiar ele para algum lugar. E assim sucessivamente. Então, essa é uma das coisas que a gente vai tentar olhar e tentar executar código com isso. Agora, só uma coisa interessante. Contem quantos registradores eu coloquei aqui. Quantos deveriam ter? Hein? 32? Quantos tem?
4, 2, 10, 8, 1, 1, 1, 1. 6, 16, 24, 25, 26, 27, 28. Cadê os outros? Não, o terceiro nós não temos. Um vocês já sabem, os 4. Um vocês garantidamente já sabem. O 0. Ok. Então o 0 está aqui. A gente não colocou ele, mas a gente tem o registrador 0. E os outros? Só adivinhando, porque vocês não viram ainda, né? Para que você pode ter outros registradores? Tem umas coisas interessantes no MIPS, certo? Lembra que a gente falou que ele tem poucas instruções? E a gente vai ver que, mais para frente, que o MIPS tem... Eu falei para vocês das pseudo-instruções anteriormente, não falei? As pseudo-instruções, às vezes, você vai converter uma pseudo-instrução em 2 instruções. E para fazer essa conversão, você precisa de um registrador. Então ele tem um registrador que ele guarda especificamente para pseudo-instruções. Para que o montador use como pseudo-instruções. Certo? Não aparece aqui. E ele tem mais outros 2 registradores, que é o caso mais, acho que é o mais interessante de todos. Quando você gera uma interrupção, quando acontece algum evento que o kernel é chamado, o kernel não pode sujar os registradores do usuário. Não é verdade? Ele não pode fazer nada com os registradores do programa, senão ele não consegue voltar. Então, o ponto importante aqui é que o kernel tem que ter condições de achar um lugar na memória e, ao achar esse lugar na memória, copiar todos os registradores para lá e aí sim poder usar os registradores. Então, para isso, a convenção do MIPS, a convenção ABI do MIPS, reserva 2 registradores para uso exclusivo do kernel. São os outros 2. Certo? O que significa isso? Se você fizer um programa para MIPS e usar esses 2 registradores, de tempos em tempos esse valor dos 2 registradores vai ser bagunçado. Então você não deve usá-lo. É só para o kernel usar. Ok? Feito, senhores. Instrução de chamada de procedimento. Só para a gente montar aqui. Na hora que a gente fechar isso aqui, vocês vão ter um exemplo para fazer. Certo? Chamada de procedimento. Lembra, Rodrigo? Lembra que você perguntou por que era o J? Agora nós temos um J um pouco maior. Né? Nós temos o JAL. Certo? A instrução é chamada de Jump and Link. Ela vai saltar e vai anotar o endereço de retorno. Toda vez que você quiser chamar uma função, você faz JAL para esse endereço. Uma coisa interessante aqui é que se você quer chamar o printf, você faz JAL printf. Pronto. E aí, na hora que você chegar no printf, o registrador RA vai ter exatamente o endereço de retorno. É para onde você vai voltar. Certo? E aí, como você já tem o endereço de retorno no RA, MIPS também não tem a instrução RET, que algumas arquiteturas têm. O que você faz? Dá um JR, que é o outro tipo de salto, para o registrador RA. Então, esse aqui é equivalente ao RET de algumas arquiteturas. Certo? Ok? Além disso, lembra que a gente falou do salto lá, que só tem 26 bits, a instrução de salto, que faltava bits para o endereço 32? Bom, a instrução JR pode saltar para qualquer registrador. Logo, qualquer registrador tem 32 bits. Então, se você quiser saltar para algum endereço que está fora do seu espaço de processamento, use o JR. Quero saltar para a posição 1000 de memória. Bota 1000 no registrador, JR esse registrador. Ok? Tudo bem, senhores? Feito. Então, vamos fazer uma tarefa para vocês? A gente quer pegar aqui, certo? Existe uma função, uma propriedade de números, certo? Existe uma função chamada ímpar, certo? Que ela recebe um inteiro, n, certo? E o que ela faz é retornar se esse número é ímpar ou não. Tudo bem? Fácil implementar essa função? Tudo bem? E agora existe uma outra função chamada conta ímpares, que recebe 2 parâmetros. Que conta quantos números ímpares existem entre x e y, incluindo os 2 extremos. Tudo bem? Ok? Incluindo os 2 extremos.
Certo? Tudo bem? E aí, essa função conta ímpares tem que chamar a função ímpar. Por quê? Porque a gente quer que ela chame. Tudo bem? Então, primeiro vocês vão fazer a função ímpar, depois vocês vão implementar a função conta ímpares, certo? E aí a gente vai olhar um pouquinho o código de vocês e tentar discutir isso aqui. Pode juntar com a pessoa que está do seu lado. Como de costume, quem não trouxe papel, lápis, borracha, tem um quadro à disposição. Quem conseguir escrever um código aproveitando o A e B, ó, eu posso até facilitar para vocês. Eu boto A e B aqui, ó. Você pode até usar aquele canto lá, olha. Certo? Tudo bem? Ok? Vamos lá então, senhores. 3 minutinhos. Pessoal, como é que é o end? Quem não assinou? A ímpar retorna se o número é ímpar ou não. E a outra retorna quantos números tem no intervalo. Retorna, sei lá, Só voltar aqui, pessoal. Ó. Tudo bom, cara? Não assinou aqui. Não tem caneta. Só tem caneta que não escreve.
A é o menor número, B é o maior número. Por exemplo, eu vou falar assim, conta ímpar 5, 7. Você vai falar 2, por exemplo. Bem? Vou escrever aqui, acho que é mais fácil. Então, um exemplo aqui. 2, ok? Talvez esse slide ajude mais, né? Certo? Para quem quiser o nome dos registradores, ó. Você recebeu o ato falando. Faz maior menos menor do 20 vezes 2, e aí você soma com 20 menos significativo por causa do A e do B. Falei, você tem que usar o I. Falei. O que você vai fazer duas funções? Mas esse tipo eu vou dar mais rápido. Eu sei, mas olha, não foi isso que eu pedi. Olha lá, você tem que usar de cima. Eu fiquei bom feliz, mas não resolveu. Você tem que usar a função ímpar. Nossa, na moral, tem que parar pra isso. A gente não está querendo ficar chamado de função, não precisa chamar a função de novo, cara.
Bom, senhores, tudo bem? Não se preocupe, você escolhe. Pode fazer tudo o que você quiser. Bom, vamos lá então, pessoal. Ímpar, como é que eu sei que o número é ímpar? Como é que eu sei que o número é ímpar? Vamos fazer uma função ímpar. Ó. Certo. Então, como é que eu recebo o parâmetro na ímpar? A zero. E por onde eu vou retornar? Hein? B0. Então, o que a gente vai fazer? End i, o quê? Não dá para gastar menos instruções, né? Se entrar na função, você tem que retornar. Ok? E aí você retorna esse cara. O que significa isso? O número é ímpar se o último bit dele for 1. Ok? Se eu quisesse fazer o par, o que vocês fariam para poder ter o par? Oi? Tinha que negar o resultado. Tinha que negar o resultado disso aqui. Você consegue fazer o par com uma instrução? Você faz o par com uma instrução? Assim, você tem o JAWS, né, com duas instruções, né? Igual você fez o ímpar. Tem que negar aquilo ali. Alguma outra? Você vai ter que fazer a inversão. Tem forma de você fazer sem a inversão, mas você também gasta duas instruções. Então,
O par aqui, a ideia geral do par é colocar. Diga dele. Pode, tudo aqui pode. Se quiser colocar um imediato, quer colocar em hexadecimal, pode colocar. Outra coisa importante aqui, montadores hoje em dia são bem mais permissivos nesse sentido, certo? Então, se você quiser usar, usa, no nosso exemplo, para os nossos exercícios aqui, usa notação parecida com C, eu acho que é mais fácil da gente entender, certo? Mas os montadores costumam ter notações para você botar número em binário, octal, em hexadecimal. Então, desde que fique claro que esse cara está lá, não tem problema. Pode ser também. Eu prefiro que você coloque 0x e o número para ficar em hexadecimal, porque aí fica a cara de C, mas funcionam mais de uma das notações, certo? Tipicamente os montadores aceitam são bem mais permissivos nessa direção. Bom, o ímpar é fácil. E o conta ímpares? Como é que a gente faz esse cara? E aí? Isso, mas a primeira coisa importante aqui, o conta ímpares vai chamar o ímpar, não vai? Oi? Ele tem que salvar o RA, primeira coisa. Ele tem que salvar o quê? Isso, onde é que é um lugar que não vai estragar? Mas o S também tem que ser salvo. Isso, onde é que você salva? Então salvar o RA no S não resolve, certo? Salvar na pilha. A gente salva esse cara na pilha. Manda ele para a pilha. Ok? E aí a gente vai manipular a pilha do MIPS agora. Olha que legal. A pilha do MIPS, certo? O SP aponta para o último cara que você colocou na pilha. E a pilha cresce para baixo, como dos processadores todos. É incrível isso, certo? Pilha de todo processador cresce para baixo. Então você vai ter uma pilha, você não consegue imaginar uma pilha de prato que você vai inserir um prato debaixo do outro, o resto, né? Tipicamente você quer inserir em cima, mas a pilha cresce para baixo, do endereço mais alto para o endereço mais baixo. Ok? A gente vai ter que salvar alguns registradores na pilha. Quantos? 2? Quais 2? O A0 e A1. O RA. Mas o quê? Vamos lá, vamos escrever aqui no canto, certo? Vamos tentar aqui, ó. Mais alguém? Quem vai contar? Hein? O A0 e o A1 são os dois parâmetros, né? Não, o A1 precisa porque você não sabe o que o ímpar faz. Você só está usando o ímpar e se o ímpar decidir chamar outra função. Por exemplo, se você decidiu na função ímpar, você acha que ela está errada e botou um printf lá para depurar. Você pode parar de funcionar? Aí piora mais ainda, né? Então, siga a convenção sempre. Okay? Para cada função, pensa nela individualmente como se ela chamasse uma outra função que você não conhece. Então aí você vai acabar salvando a 1. Realmente, pelo que você falou aí, pelo que a gente olhou e programou do ímpar, a gente não precisaria do A1, que eu não vou usar. Mas, se você botasse um printf de depuração ou qualquer outra coisa. Né? Certo? Então, mais o que a gente vai ter que salvar aqui? A gente vai ter que ter um contador, pelo menos, né? Certo? Começo sempre do S0, certo? E mais alguém? Eu vou fazer o seguinte, para facilitar um pouco a escrita do nosso código, o que a gente vai fazer é que eu vou colocar, para facilitar a manipulação, eu vou trazer o A0 e o A1 para o S0 e S1. Então eu vou salvar o S0 e S1, vou fazer a cópia, tudo bem? E aí eu vou usar meu contador no S2. Tá? É uma abordagem de resolução, tudo bem? E a gente vai ter um contador no S2. Certo? Ok? Então, para isso, a gente precisa salvar A0, A1, RA, S0, S1 e S2. Quantos inteiros são esses? Eu tenho? 6, né? Então, a gente vai colocar esses 6 caras na pilha. Como é que a gente coloca esses 6 caras na pilha? Oi?
Quer tirar eles daqui? A gente vai copiar realmente, a gente não precisa botá-los na pilha. Eu posso guardar esses 4 aqui na pilha. Tudo bem? Feito? Então eu vou precisar de 4 caras na pilha. E aí? Como é que a gente guarda alguém na pilha? E? Oi? Aponta para o último que você colocou, então tá cheio. Certo? Então você vai criar sempre um espaço. O que a gente vai fazer? A gente vai ter que usar uma instrução de store, guardar o cara, e aí eu vou guardar o RA, certo? O RA vai ser o primeiro que eu vou botar na pilha. Na verdade, você sugeriu somar primeiro, decrementar primeiro SP e depois colocar. Eu vou fazer o contrário, eu vou colocar e depois eu vou decrementar. Mas está no mesmo, certo? O efeito é o mesmo. Tudo bem? Ok? Então eu vou colocar o RA. Oi. Já. Tem. Não, ele tem. Exatamente, ele tem algo que quem me chamou quer que fique. Eu estou guardando ele, certo? Para poder usá-lo, certo? Lembra que a gente falou que não existe sub-i. Por que eu falo que não existe sub-i? Porque qual a instrução que você gostaria de usar aqui agora? Ok? Uma coisa interessante para quem está escrevendo código em assembly, deixa um espaçozinho antes disso aqui. Geralmente você vai pensar em mais um registrador ou menos. Na dúvida, guarda mais um registrador lá e no final você apaga. É mais fácil do que mexer seu código todo, certo? Se está digitando um programa, não é tão complicado assim, certo? Bom, nesse momento aqui, o que eu já tenho? Eu salvei meu contexto. Eu vou pegar esse cara aqui e eu vou fazer o final, depois a gente faz o meio, certo? Ok? Então a gente vai pegar esse cara aqui e vai fazer exatamente o extremo oposto, que é como fazer a volta dele, certo? A volta é bem simples, né? Você vai pegar esse cara e você vai repetir as mesmas operações na ordem oposta. Então, aí nesse caso eu gosto de fazer o ADDI. Certo? Aí a gente faz o ADDI para poder casar todos eles. Então a gente sabe que o RA está no menos 4. Eu estou fazendo esses dois lados aqui simplesmente por causa do espaço aqui na minha tela, certo? Vocês podem separar no caderno sem problema. Então a gente vai pegar esse cara no menos 8. Esse é o cara. Então, começa a função, termina a função. Só falta o meio. Não, eu acabei de fazer aqui, ó. Eu ajustei em cima o Ed, tá vendo? Eu ajustei em cima o Ed. Porque se você não ajustar, o que vai acontecer é que o 4 vai ficar no 16, né? Sabe? Você fica defasado. Então eu prefiro fazer desse jeito. A questão é a seguinte: seja coerente, certo? Você tem que ajustar o início e o final do mesmo jeito. Eu gosto de casar os mesmos índices para ficar mais fácil eu saber que eu fiz corretamente. Mas você pode variar a sua conta. Você pode decrementar o SP de cara e botar todos os números lá que vão ser positivos. Depois você restaura os números positivos também e incrementa o SP. Ou você faz a manipulação com eles negativos. Tanto faz. Ok? Tudo bem? Certo? E agora nós temos os registradores aqui, que é o código interessante nosso. Vamos tentar fazer nesse pedaço aqui, mas vou precisar de um pouco mais.
certo? Só colocar essas duas instruções aqui, copio o S0, certo? O A0 para S0, o A1 para S1 e zera. Certo? A gente fala nisso aqui, mas não sei se vocês sabem, na arquitetura Intel, a forma mais usual de você zerar um registrador é dar um O exclusivo dele com ele. Não sei se vocês sabiam disso. Certo? Você faz SHO, AX, AX, RX, RX. Essa é a forma mais comum na arquitetura Intel de você gerar um registrador. Não é um mob também, embora tenha um mob lá. Bom, agora nós já temos o S0 com o valor do A0, o S1 com o valor do A1, e nós temos o S2 com 0. Tudo bem? Algum de vocês pensou que eu posso ter passado B menor que A? Aí seu laço vai ficar infinito, né? Vamos pular essa parte. No fundo, tipicamente, a gente deveria checar essa restrição, mas vamos supor que A é menor ou igual a A é menor que B. Vou botar menor ainda. Tudo bem? Pode, sem problema. Você pode fazer um set on less than. Certo? Ele já salta de uma vez. Você pode fazer aqui. Você pode fazer aqui, ó, um SLT. O B é o A1, então você não quer que ele seja menor do que o A. Então a gente vai colocar esse cara no T0. Certo? Eu não quero que o B seja menor. Então, no fundo, se esse cara aqui der 1, ok? Se der 1, significa que eu tenho que ir embora. Tá? Então, isso aqui é o fim. Pronto. Aqui está o código. O que a gente está fazendo? Eu comparo o B com A. Se B for menor do que A, esse cara vai ter 1. Certo? T0 vai ter 1. E eu falo que se o T0 então for diferente de 0, teve 1, vai para o fim. Nós já fizemos o teste do B, do intervalo AB. Ok? Tudo bem? Agora eu vou precisar de outro slide. Posso passar? Como é que vocês estão aí? Primeira coisa, esqueci de perguntar, vocês fizeram? Está parecido? Está funcionando? Aí? Não, deu muito diferente? Por quê? É diferente bom ou diferente ruim? Programar sempre é uma questão de prática, certo? A gente tem que exercitar, você tem que decorar um pouco algumas das instruções. Rapidamente você decora, são bem intuitivas, certo? Bom, agora o nosso próximo passo que a gente vai ter que fazer é percorrer do S0 até o S1, contando os números ímpares. Tudo bem com vocês? Então, o que eu vou fazer? Eu vou comparar, certo? A gente vai entrar num laço, né? Certo? A gente vai entrar num loop aqui. E eu vou usar o S0 como sendo o meu contador do loop. Afinal, ele já está no valor inicial, não preciso copiar ele para ninguém. Certo? A gente vai ter dificuldade se a gente usar os T's aqui agora. Concorda comigo? Eu vou chamar a função ímpar e a função ímpar pode sujar os temporários. Então, a gente não deve usar os T's, a não ser que a gente queira salvá-los na pilha também. Esse é um outro ponto importante. Então, T não deveria ter sido usado aqui, a não ser que você queira explicitamente salvá-lo na pilha. Então, a gente quer checar o quê? Eu vou checar, certo? A gente vai fazer assim. Vou dar um add no vou copiar o S0 para o A0, ok? Então, estou copiando o meu registrador inicial do intervalo para o A0, ok? E aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar e vai fazer um saltar para o ímpar. Saltou para o ímpar, o que ele vai falar para a gente? Ele retorna 1 se o número é ímpar, não é verdade? Eu somo esse cara aqui. Como o meu ímpar retorna 0 se o número é par, basta eu somar. Ou vou somar 0 ou vou somar 1. E eu vou fazer isso aqui para todos os números. Até num dado momento, melhor, ainda tem que incrementar, né?
ainda tem que incrementar, e agora a gente tem que decidir se continua ou se para o nosso loop. Certo? Pode usar. Agora a gente pode saltar. A gente pode saltar para lá. No fundo o label vem lá para cima. Sim. Certo? A gente vai saltar para esse cara aqui. Que eu não botei o label aqui. E a gente salta para lá. E aí aqui no fundo entra o fim que está no slide anterior. Tudo bem? Vitor? E aí? Complicado, completo. Vai. Só você perguntar. Você vai perguntando aqui, ó. Só o egg aqui, ó. Hein? Falta um jump aqui, né? Aqui. Desculpa. E aí tem um fim aqui embaixo. Certo? E aí nós fizemos um laço com 2 saltos. Ok? Oi. O S0 está crescendo. Não, o S0 não começou em 0. O S2 começou em 0. Tá vendo? O S2 começou em 0. O S0 começou no A0. Aí eu peguei o A0 e estou incrementando. Num dado momento ele passa. Quando ele passar, a gente pegou. Qual é o ponto aqui que a gente tem que olhar? A gente fez um laço, que o laço tem 2 instruções de salto. Lembra que eu falei para vocês que a instrução de salto mais para frente a gente vai querer diminuir um pouco? Certo? Então se a gente replicasse esse teste aqui lá no final, a gente conseguiria ter um salto só no laço. Ok? Mas o resultado é idêntico. Diga. De S2 para o V0. Aqui, né, no final. Aqui. Isso mesmo, obrigado. O Rodrigo, Roberto? Faltou copiar o valor do S2 para o V0. Claro. Tudo bem? Entenderam esse código? Para apagar agora, vocês conseguem fazer? Se a gente fizer uma grande variação, funções pares, consegue fazer? Já trocou o limpa com o par lá que está deixando que você tem em cima, não é verdade? Okay? Então, a ideia geral, o programa tem a série, a gente tentou otimizar bastante aqui, fazendo coisas mais simples. Se você quiser, passo a passo, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, não tem problema. Se eu gastar mais indicadores, eu não se preocupa não. Certo? A dica que eu tenho de passar para vocês é, se o seu modelo, vamos declarar um contador, vamos andar com esse contador entre o S0 e o S1, não tem problema, pega o S3 e vai andando ele no intervalo. Não se preocupe com isso. Okay? É importante que vocês consigam um código que funcione. Ok? Tudo bem? Dúvidas, perguntas? Então vamos lá. Aqui a gente já falou sobre isso. Aqui ele dá um exemplo sobre passagem de funções. Ok? Passagem de parâmetros para funções. Certo? E aí nós temos um exemplo de chamada. Aqui ele dá um exemplo de chamada, só que é bem mais curtinho nosso. Deixa eu só voltar. Aqui é bem mais curto, ele quer gravar só um parâmetro, ele já primeiro decrementa o ST e já guarda na posição 0. Uma coisa interessante é que, do jeito que a gente fez, a gente quer guardar 4 parâmetros, a gente não vai decrementar, salvar, decrementar, salvar, decrementar, salvar. A gente guarda os 4 e depois faz o ajuste correto do ST. Tá? Essa é a forma usual de se trabalhar com isso. Ok? E vários processadores que são nessa visão. E aí, bom, aqui só para mostrar um pouco mais, se a gente pensar que temos parâmetros G, H e J,
eles vão ser passados de A0, A1, A2, A3, certo? Ok? E aí, se a gente olhar aqui, o F é uma variável local, então a gente vai querer colocar o F no S0, então a gente pega o S0 original e bota na pilha, e trabalha com o S0 para o F, certo? E como a gente não chama função nenhuma, a gente só vai trabalhar com retorno no V0. Então essa função fica bem mais simples de manipular, ela não precisa guardar quase nada extra na pilha. A única coisa que ela precisa é salvar o S0 na pilha, que é o código que está aqui, certo? O que nós temos nesse código? Salvar o S0 na pilha e restaurar o S0. Eu recomendo que vocês façam sempre esses dois códigos simultaneamente. Se você acha que vai gastar muito espaço, faz um no início da folha, outro lá no final e escreve o meio. Tá? Ou se você quer escrever igual eu fiz, bota um de um lado, outro do outro, bota um label fim ali e pronto. E vocês escrevem linha por linha casando. É importante que aí você não erra, salva um e restaura o outro, faz alguma coisa diferente. Certo? Bom, o corpo da função quer calcular aquele resultado e o retorno, certo? A conta a gente coloca sempre no V0. A gente não usou... Oi. Poderia. Isso, economizaria. Vamos lá, se a gente colocasse no T, a gente não precisaria disso, não precisaria disso. Não precisa nem botar no T, eu boto no próprio V0. Nem o T eu sujo. Certo? Embora o T fosse irrelevante nessa situação, mas se eu colocá-lo direto no V0, certo? Se a gente colocar esse cara aqui como V0 de uma vez, você economiza até essa linha. Os T você não precisa. O que acontece é o seguinte, se você usar os T's na nossa função conta ímpar, se eu tivesse usado um T, ele teria morrido porque eu chamo a ímpar. Essa é uma falha comum. Exatamente, essa é uma falha comum. Você usa no intervalo onde você sabe que ninguém vai usar. Ok? É isso que a gente consegue trabalhar. Oi. Desculpa. Você salva os S's, isso. O A você não precisa, certo? O A você não precisa, mas às vezes você acaba precisando porque você quer guardá-lo. Necessidade do seu programa. Mas você não é obrigado a salvar. Tudo bem? Os V's também, e você é obrigado a guardar o RA. Então, basicamente, você precisa salvar os S's e o RA. Os outros não. Não, com interrupção ele garante. Interrupção, o seu programa chama alguém e esse alguém pode usar o T. Agora, se você não chamou ninguém, por exemplo, nesse caso aqui ele pode usar o T, ele não chama ninguém, ele usa os T's à vontade. Okay? É por isso que a gente tem um pedaço de T's e um pedaço de S's. Observe que eu poderia... Isso é uma pura e simples convenção. Você pode salvar todos os T's, certo? Você não deve não salvar os S's, mas os T's você pode salvar todos. Não faz sentido, porque ninguém espera que você precise salvá-lo. É simplesmente uma convenção. Ok? Bom, procedimentos e funções que não são folhas, o que a gente vai fazer? A gente é obrigado a salvar o endereço de retorno, certo? E argumentos e temporários que são importantes depois da chamada de função. Se eu quiser salvar, se eu precisar usar os argumentos posteriormente, eu sou obrigado a salvar. E se eu quiser salvar, se eu quiser algum temporário posteriormente, eu sou obrigado a salvar. Tipicamente você acaba não salvando o temporário, você passa a usar os S. A não ser que você tenha muita coisa. Ok? Bom, aqui tem um exemplo de um código típico de fatorial, certo? Então, além de tudo, ele ainda é recursivo, certo? E o que você faz? Você vai pegar aqui os argumentos. O n está no A0, quer dizer, o primeiro parâmetro, o resultado está no V. Ok? Essa aqui é a ideia geral dele aqui. Fatorial. Como é que se programa um fatorial? Como é que vocês fazem fatorial? Quer programar? Vamos fazê-lo... Deixa eu olhar a resposta. Deixa eu pegar a cola aqui. Não, vamos fazê-lo recursivo, para ficar legal. Ok? Recursivo é mais fácil. Vamos fazer recursivo? Ok? 3 minutos para vocês. Vamos fazer um fatorial recursivo. Ok? Oi. Hein? O F do return...
O que tem F aqui? Tá perto no teclado, né? Bom. É uma função de multiplicação. No fundo, o mix tem mix mais novo tem duas multiplicações, certo? Vamos usar a multiplicação que vocês esperam que exista, parecida com F. Depois a gente fala sobre a outra. Tá? Ok? Tudo bem? A multiplicação que tem cara de edge, guarda, multiplica o produto de dois números no terceiro. Oi. Existe? Menos o sul. Ok? Tudo bem? Sub não existe, só para lembrar.
Bom, senhores, e aí, como é que estamos? Esse agora eu tenho resposta.
Vamos lá, pessoal. E aí? Vamos lá? Fatorial pra gente. Oh, legal, olha. Pronto. Seria bom assim, né? O que a gente tem? Deixa eu só mostrar. Uma coisa que eu gosto aqui do jeito que o livro mostra o código, que ele bota esses traços aqui para separar pedaços relacionados de código. Certo? Então vamos pegar aqui, ó, esse primeiro pedaço e esse último pedaço. São dois pedaços relacionados com a pilha. Ok? Várias pessoas me perguntaram, não sei nem por onde começar. Começa pela pilha. Garanta que a sua pilha esteja ok. Certo? Simplesmente tudo que você acha que você vai precisar de variável, aloca um S para cada uma delas e guarda esses caras na pilha. Além disso, é altamente provável que você queira guardar o RA também na pilha. Então, aqui nesse exemplo, ele guardou o RA e o A0. Guardar o A1, A2, A3, A4, A5, só é gastar uma linha a mais no início e uma linha a mais no final. Então, na dúvida, guarda uns 2 ou 3 registradores a mais, depois você apaga essa linha se você precisar. Se não precisar. Ou, se você está editando o código no editor, você vai lá e bota um registrador a mais. Ok? Só tente colocar em ordem, tá? Ok? Tente usar em ordem. Usar o A1, A3, A5 e A2. E fica mais complicado de entender. Certo? Essa é a primeira coisa. O próximo componente, aí já entra no fatorial mesmo, certo? É fazer um teste para ver se o número é menor que 1. Certo? Então a gente está fazendo um teste para ver se ele é menor que 1. Se ele for menor que 1, a gente vem para o L1, que é aqui embaixo. A gente vai chegar nele daqui a pouco. Certo? Ok? Se ele não é menor que 1, o que a gente vai fazer? A gente tem que fazer a chamada recursiva ao fatorial. Fazer a chamada recursiva ao fatorial, certo? O que significa fazer a chamada recursiva ao fatorial? Certo? A gente vai ter que chamar... A gente vai ter que chamar esse cara com o A0, certo? Então a gente vai ter que chamar o fatorial do n-1. Tudo bem? Ok? A gente vai chamar o fatorial de... a gente vai calcular o n-1 no A0 e aí a gente vai chamar o fatorial. Observa que nesse caso aqui a gente não salvou o A0. A gente simplesmente decrementa o A0, certo? E já chama o próximo fatorial. Então, no fundo, se você olhar em termos de pilha desses caras, você chama uma vez para 5, uma vez para 4, uma vez para 3, uma vez para 2, uma vez para 1, e de repente você volta retornando e calculando os valores, certo? Se o cara foi menor do que 1, o que significa isso? Ele ser menor que 1 implica que você tem que retornar o valor 1, certo? Para retornar o valor 1, o que você faz? Certo? Copia o valor 1 para o V0, certo? Restaura o SP e salta para o RA. Certo? Observa que nesse caso eu nem restaurei os registradores, porque eu guardei o RA na pilha pensando que alguém ia chamá-lo. Certo? Mas até esse momento ninguém sujou o RA, eu tenho certeza disso, então não preciso copiar de volta. Certo? Além disso, certo? O A0 eu gravei na pilha também, mas eu não preciso do A0 no momento. Certo? Porque eu vou retornar 1. Então a gente não precisa restaurar a pilha, restaurar o conteúdo da pilha, só o ponteiro para cima. Novamente, uma das vantagens de arquitetura nesse estilo de load store é que se você tivesse uma arquitetura que tem push port, você seria obrigado a trazer o cara da pilha mesmo não querendo mexer nele. Certo? Porque você queria acertar o SP.
Nesse caso aqui, lembra da velocidade da memória, que a pessoa trânsito em São Paulo, avião, certo? É mais ou menos isso que você vai pagar, você não quer pagar esse preço, certo? Ok? Bom, aí a gente já restaurou a pilha, então nós temos as duas alternativas, ou você entra nessa parte aqui, ou você entra nessa parte aqui em verde e fica chamando recursivamente, mas num dado momento isso acaba, né? Num dado momento você chegou lá em cima e voltou. Na hora que você volta do fatorial, você volta aqui embaixo. Então você já volta restaurando os dados da pilha. Certo? A primeira coisa que você faz é restaurar o A0 e o RA. Quer dizer, você restaura o valor que você usou antes de chamar outra função e o RA. E você tem que multiplicar esse A0 aqui pelo valor que voltou. Quer dizer, você está voltando, você foi a chamada de fatorial de 3, significa que você vai calcular o fatorial de 2 e multiplicar o fatorial de 2 pelo número 3. Certo? Então o número 3 está aqui no A0 e o fatorial de 2 vai chegar para você no V0. Então a gente pega o V0 aqui, que tem um fatorial de 2, esse cara que tem o número 3, ao multiplicar para o V0, a gente tem duas formas de multiplicação no MIPS, certo? A gente está usando a mais simples aqui no momento, depois a gente vai falar sobre a outra. Okay? E aí esse cara aqui guardou no V0 e retorna pelo RA. Tudo bem? Dúvidas, perguntas, senhores? Programação em Assembly é prática, certo? O Rogério tem vários exercícios em Assembly para vocês fazerem na quinta-feira também. É importante que vocês façam isso. Por que é importante aqui? Essa disciplina é disciplina de Assembly? Não. Mas a gente vai chegar nos capítulos para frente e vocês vão ter que entender o código, porque o programa, na verdade, o conjunto de instruções do seu processador é a especificação da implementação de hardware. Se você não entende o conjunto de instruções, você não vai entender a especificação. Se você não entende a especificação, como é que você vai saber se o seu hardware vai funcionar corretamente? Ok? Entendeu? Essa é a motivação nossa. Só para dar um fecho nosso aqui, certo? Deixa eu falar sobre a questão da pilha, certo? Ok? Só para falar sobre a questão da pilha, uma coisa importante, eu já tinha mencionado para vocês, certo? Nós temos o FP e o SP. Então o FP aponta para o início da pilha antes da chamada da função e o FP aponta para a parte que você já colocou tudo nela. Ok? Esse é o layout de pilha, certo? É comum você fazer isso. Então, tipicamente, você guarda os seus parâmetros, o endereço de retorno, certo? Os registradores, e aí as estruturas gerais você coloca na pilha. Então, você faz isso tudo e a pilha vai ser guardada para a gente com essa organização. Então, a pilha sempre cresce para baixo, e se você quiser usar o FP, ele aponta para a posição do SP no início da chamada da sua função. Uma outra coisa importante sobre layout de memória, que é o último slide nosso de hoje, olha que legal. Agora todo mundo olhou. Né, Vitor? Né, Vitor? Oi, Vitor. Tudo bom? Layout de memória, olha que legal. Certo? Então, o que a gente tem? Por que a pilha cresce para baixo? A pilha cresce para baixo porque nós temos uma outra coisa que cresce para cima, que são os dados dinâmicos. Certo? E a intenção é o seguinte, você nunca sabe quanto de memória cada um vai gastar, logo, você bota um na ponta da memória crescendo numa direção, outro na outra ponta da memória indo na outra direção, e se um dia os dois chegarem ali, seu programa trava. Mas enquanto eles não chegarem, você tem bastante flexibilidade para crescer, cada um proporcionalmente à carga de trabalho desse pedaço do seu código. Então, o Dynamic Data é o código que você faz, por exemplo, com uma alloc, alocação dinâmica, certo? Esse código é alocado bem no início do seu programa, bem no início da área de dados, e ele vai crescendo. Já a pilha, ela cresce de cima para baixo, certo? Além disso, uma outra coisa bem interessante é que existe uma área reservada aqui no início do MIPS, e esse PC aqui, ó, 00400000, é a posição inicial do seu código. Todo programa no MIPS começa nessa posição de memória. A gente vai conversar mais para frente para falar sobre como isso funciona. E aí nós temos um pedaço da área de memória que é chamada de text, certo? Essa área chamada text é a área onde ficam as suas instruções. Todo o seu código fica nessa área. Sua biblioteca, tudo mais ele vai carregar e vai colocar nessa área. Além disso, ele tem uma área de dados estático. Essa área de dados estático, na hora que carregarem seu programa, eles vão apontar o GP para você. Seu sistema operacional, seu carregador de código, ele vai saber onde ele colocou esse cara e vai botar o GP apontando para lá. Okay? Então o loader vai te ajudar nisso. O loader pode ter um pedaço no seu código e um pedaço do sistema operacional. Ou como se fosse um aplicativo à parte para você. Okay? Então o GP aponta para cá. E um truque interessante para o GP, só para detalhe de curiosidade, é que o GP ele usa instruções de load e store
e as instruções de load store têm imediato, que é positivo e negativo, não é verdade? Então o GP não aponta para o início da área, ele aponta para o meio dela. Porque aí você pode indexar positivo para um lado e negativo para o outro, então você tem realmente o espectro de 16 bits de endereçamento. De outro modo, você só teria 32K. Ok? Tudo bem? É claro que se você não precisar, ele não vai usar desse jeito, mas se você precisar, ele tem esse intervalo inteiro, simplesmente apontando no meio da área de global point. Ok? Dúvidas, perguntas, senhores? Não? Então, só voltando, relembrando para vocês, quinta-feira eu estarei em Brasília, o Rogério vai vir aqui e vai dar uma aula de exercício para vocês. Dúvidas, perguntas, comentários, podem tirar dúvida com o Rogério, é claro, pode tirar dúvida comigo, mas até quinta-feira eu não vou encontrar com vocês. Mandem e-mail e tudo mais. Falou? Boa noite para vocês, boa aula. Até mais.